quero ter uma conversa que quase ninguém nunca quer ter e falar com honestidade quando o assunto é dinheiro. As pessoas sempre dizem que querem prosperar, elas dizem que elas querem muita abundância, dizem que querem uma casa melhor, um carro melhor, muitas viagens, liberdade, conforto. E elas sempre falam isso com muita convicção, baseados em projetos, estruturas, ou às vezes mesmo da boca para fora. Mas elas continuam no mesmo ambiente mental. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou aqui para desmerecer ninguém. Geralmente, quando eu toco nesse assunto, isso traz até uma apatia. Não é uma palavra certa. Traz, às vezes, até uma, um afastamento, seria a palavra ideal. Porque é um assunto denso, complexo. Mas aqui eu quero falar com autonomia e autoridade sobre esse assunto. E eu não estou aqui para dizer que quem escolheu uma vida simples, né, está errado. Cada pessoa faz as suas escolhas e constrói dentro das suas próprias prioridades. Aqui o que eu quero falar é sobre outro ponto. Você não constrói uma realidade diferente permanecendo preso no mesmo campo psicológico que te formou. Dinheiro não é só matemática. Dinheiro é identidade. E identidade é construída por repetição de estímulos desde a infância. Quando eu falo de reflexo, eu não estou falando de algo místico e muito menos fantasioso. Eu estou falando de condicionamento. O cérebro, ele aprende por associação. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que gente rica é suspeita, que prosperar gera inveja, que quem sobe demais quando tem dinheiro cai, essas frases ela não fica só no seu ouvido, elas viram reflexos internos e você pode sempre dizer conscientemente: eu quero prosperar, eu quero ser rico, eu vou me aposentar com tantos anos e vou ter uma estrutura sólida. Mas o seu sistema nervoso pode estar dizendo, não, ele está dizendo, isso é perigoso. Se o sistema nervoso sempre vence esse discurso, você não consegue. E a ciência comportamental mostra isso o tempo inteiro. O cérebro ele prioriza a segurança, não a expansão. Ele prefere o conhecido ao extraordinário, mesmo que o conhecido seja desconfortável. Existe uma espécie de programação sutil. Não precisa entrar naquelas teorias dramáticas, né, para perceber isso. Mas há uma normatização coletiva, uma média aceitável. Quem sai muito da curva começa a ser observado, começa a ser comentado, julgado. E isso ativa aquele medo ancestral que nós temos. Porque durante milênios, pertencer a um grupo era questão de sobrevivência. E se esse grupo te excluía, você morria. Hoje, você não morre mais fisicamente, mas o cérebro ele reage como se ainda se você estivesse na savana, né? Então imagine quando alguém te diz que quer ter uma Lamborghini, quer ter um Mercedes, quer ter um Porsche, uma casa extraordinária, liberdade financeira. Essa pessoa ela precisa sustentar internamente a imagem de si mesma nesse lugar. Se lá dentro existe a crença de que isso vai
me afastar dos meus amigos, ou as pessoas vão achar que eu fiz algo ilícito, ou vão dizer que eu mudei, o cérebro associa a prosperidade à ameaça social. E aí essa ameaça social é registrada como perigo. Então, o que acaba acontecendo? Uma autossabotagem. A pessoa trabalha muito, se esforça, corre atrás, vai conquistando pequenas coisas, um carro razoável, um padrão aceitável social, algo que não te expulse simbolicamente de um grupo, ou seja, não rompe, né? Porque romper existe atravessar as suas sombras, e aqui entra a psicologia, a psicologia analítica. Jung falava da sombra como tudo aquilo que não queremos ver em nós. E no campo financeiro, a sombra pode ser uma inveja reprimida, uma culpa por querer mais e medo de ser julgado, medo de superar os próprios pais, medo de ser maior do que a própria história da família permitiu. Se você cresceu numa infância de escassez, mesmo que hoje diga que quer prosperar, o seu corpo ainda carrega essas memórias emocionais, gatilhos, né? Essas microtensões, ou seja, reflexos condicionados. Então você pode repetir 1000 afirmações o dia inteiro. Eu sou próspero, eu sou rico. Mas se você não revisar as suas crenças, se não investigar os seus traumas, se você não compreender o que o dinheiro realmente simboliza para você, esse padrão ele vai se repetir sempre. E é por isso que muitas pessoas elas permanecem na base da pirâmide Maslow, sempre focadas exclusivamente na sua própria sobrevivência. Trabalhar para pagar as contas e pagar para continuar trabalhando. Aliás, trabalhar para pagar as contas e pagar as contas para continuar trabalhando. E isso não é porque elas são incapazes, mas porque essa identidade ainda está calibrada para sobreviver, não para transcender. Quando eu digo transcender, eu não estou falando de algo místico. As pessoas têm muito essa ideia de transcender só para o lado místico. Transcender é desconfortável. Transcender a sua própria imagem, as próprias crenças. Para você sair desse ciclo, lembra que eu sempre estou falando de ciclo de samsara, roda de samsara, repetição. Então, e aqui eu entro de uma forma mais prática, né? Você precisa de 3 coisas para sair de um ciclo. E olha que isso que eu estou te passando é informação oculta dentro de escolas de mistérios, tá? Mas também que não é muito segredo com tanta informação que temos hoje, né? Mas o que são esses três pilares, essas 3 coisas? A clareza da sua própria identidade, a que você quer realmente, a imaginação criativa, você sustentar essa imaginação, e a coragem para enfrentar essas próprias crenças. Napoleão Hill ele falava da ideia fixa, não no sentido obsessivo, vazio, mas no sentido de uma direção definida. Você não precisa saber para onde você está indo, você precisa se ver lá. Precisa sustentar mentalmente essa imagem, mesmo quando esse ambiente não confirma. Você pode estar vivendo num lugar mais simples, você pode estar vivendo uma vida caótica, você pode estar comendo arroz e feijão, ou estar comendo só ovo, porque você não tem mais além disso. Mas você precisa sustentar mentalmente a imagem de quem você é, onde você quer chegar. Você tem que se ver lá. E é isso que eu sempre falo que é uma fé livre de religião. Então, essa mágica do The Secret, do segredo, que muitos falam, mas não conseguem, é por conta disso. Você tem que realmente limpar para colocar. Então, você precisa limpar esse terreno. O
terreno é o quê? Sua mente. É aquilo, ou seja, já tem uma coisa muito legal que eu gosto de falar, que é a mente mente, né? Porque se a sua sombra associa riqueza à solidão, a perigo, a culpa, você vai reduzir essa velocidade da sua, da sua cocriação. E não adianta mudar de carro sem mudar de consciência. Você pode até comprar um carro melhor e continuar com a mesma consciência e o carro vai acabar virando um traste de novo, ou então você vai, pronto, enfim, você pode ganhar dinheiro uma vez, mas você não consegue sustentar. Isso, quando eu falo sobre isso, não é só sobre estratégia de economia. Isso é algo muito interno, porque é tão interno que existe muitas pessoas que entendem de economia, que estuda, que faz aquilo e tudo mais, e não consegue sair, fica anos e não consegue ter muita coisa. Não consegue sair da classe, vamos dizer, A, B, C, D, a pessoa fica na classe C, não consegue sair dali. Entende? Porque isso precisa de uma reorganização interna. Você precisa suportar ser diferente do seu grupo. Você precisa suportar ser julgado pelas pessoas do seu grupo. Você precisa suportar e sustentar essa mudança de papel, de persona. Suportar que algumas pessoas até se afastem de você e que até te interpretem errado. E isso não quer dizer que você vai ser arrogante ou que você é arrogante. Isso é ter maturidade, maturidade psicológica. Antropologicamente, toda sociedade cria seus limites simbólicos. E psicologicamente, cada indivíduo precisa decidir se vai viver dentro desses limites ou expandi-los. Espiritualmente falando, dinheiro é energia organizada, é um fluxo. Mas o fluxo ele não entra onde há um bloqueio. Se você quer romper o ciclo, não basta você desejar bens. Você precisa ir na base. Você precisa revisar quem você acredita que é. Isso é profundo. Quem você é quando ninguém está olhando? Você se sente realmente digno de prosperar? Ou você sente que precisa provar algo? Ou até sente culpa por querer mais? Essas perguntas, elas não são motivacionais, são estruturais. E ela faz parte de tudo e faz todo o sentido dentro disso que eu estou falando com vocês. A diferença entre quem alcança o topo de qualquer pirâmide, seja ela financeira, intelectual, criativa ou artística, e quem permanece na média não está no esforço do braço, está na identidade suportada. Sabe, vou dar um exemplo prático disso. Esses jovens, né, que ficaram ricos com o YouTube, com o TikTok, etc. Eles sabem que eles são, o que eles querem ser. Não vou entrar disso de uma forma profunda, eu estou fazendo uma analogia. Então eles conquistaram. E por que, que aquela pessoa, um adulto ali, que passou anos na faculdade, fazendo mestrado, doutorado, construindo algo e não consegue chegar ao topo? Ou ganhar um valor até diferente da maior parte das pessoas. Ou seja, se você não consegue se imaginar lá, nesse lugar, sem um desconforto interno, você vai se auto-ajustar para baixo. Então, antes de falar em carro, casa, patrimônio, fala de consciência, porque dinheiro amplia o que você já é. Se você não resolver suas sombras, suas crenças, seus reflexos condicionados,
Você pode até crescer financeiramente, mas vai continuar mentalmente no mesmo lugar. A prosperidade, ela não começa na conta bancária. Ela começa na coragem de reprogramar quem você acredita ser. E isso é um trabalho profundo. Ele não é rápido, ele não é superficial, mas é o único caminho consciente para sair do ciclo da sobrevivência e entrar no campo da construção real. Se esse vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, me acompanha, curte e compartilhe. Obrigada.